Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus para você que está aí me assistindo. Que privilégio nós temos ao poder falar da Palavra do Senhor com liberdade. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês muito conhecida, uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, eu quero ler o versículo 12 com vocês. É uma palavra que ontem eu estava refletindo, e mencionei ela até em uma live que eu participei, e essa palavra queimou no meu coração hoje para compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês poderosamente através da Escritura. E antes da gente começar a ler a palavra de Deus, eu quero pedir para você curtir esse vídeo. Deixa aqui nos comentários de onde você é e se essa palavra faz sentido para você. Eu amo ver os comentários de vocês, saber se de fato essa palavra tem feito sentido para vocês. E hoje, essa palavra a gente vai trabalhar ela de duas formas diferentes. E eu quero ler a Escritura Sagrada, mas antes eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal, porque dessa forma, você me ajuda a alcançar mais vidas e expandir a palavra do Senhor, e mais vidas vão conhecer a Escritura Sagrada através desse canal. Bom, na parábola do filho pródigo, nós temos um pai que possui 2 filhos, e um desses filhos toma uma decisão. E eu quero ler essa decisão aqui com vocês, para que vocês possam entender o contexto dessa mensagem. Olha o que diz a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, ou seja, o mais novo: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O que acontece? O filho mais jovem, ele chega para o pai e fala assim: Pai, me dá a minha parte da sua herança. Eu quero a parte que me cabe, eu quero aquilo que me é por direito. E a Bíblia fala que o filho mais moço, depois de alguns dias, pega tudo que o seu pai lhe entregou, que era correspondente à parte dele na herança, e ele vai embora. A Bíblia diz no versículo 13, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha o que aconteceu. Esse jovem, o filho mais novo, pega tudo que o seu pai lhe entregou, tudo aquilo que seu pai lhe deu, e vive uma vida de qualquer maneira, uma vida dissoluta, ou seja, ele vai vivendo conforme os seus prazeres, conforme as suas vontades, e em determinado momento ele percebe que ele já não tem mais nada daquilo que o seu pai lhe entregou. E aí eu quero entrar aqui numa reflexão com vocês, sobre quantas vezes a gente pede coisas ao pai, e aí eu estou falando do Senhor, e a gente fala: Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo. E muitas vezes o Senhor, ele nos testa, nos entregando aquilo que a gente pede. Porque nesse caso aqui, o filho era o mais moço, mas já era um adulto para tomar esse tipo de decisão, de querer a sua parte e viver sozinho. Ele já não era mais nenhuma criança. E o pai poderia ter negado? Sim, poderia, mas o pai resolve dar a ele aquilo que ele está pedindo, que seja para testar a maturidade dele. E muitas vezes o Senhor nos entrega coisas, até confiando de repente em nós, para que a gente possa ver e administrar aquilo que Ele nos deu. Mas muitas vezes nós não estamos preparados, e às vezes Deus retém a sua mão de nos entregar coisas, porque nós não temos maturidade para lidar com a grandiosidade daquilo que Deus quer nos entregar. E esse homem, ele sai e vive a sua vida conforme os seus prazeres, ou seja, sem nenhum tipo de maturidade. Ele dá voz às paixões de sua carne e vive conforme os seus desejos. E talvez você esteja aí do seu lado, do outro lado da tela, vendo esse vídeo e pensando: nossa, eu já fiz isso. Nossa, eu já fui imaturo. Nossa, eu já saí da presença do meu pai e vivi a vida conforme
a minha vontade, mesmo conhecendo o meu Pai. Mesmo conhecendo a Escritura, você deu voz às suas paixões, aos seus desejos e foi viver conforme o seu bel prazer. E a Bíblia fala que depois de um tempo, esse jovem, né, que consumiu tudo que o seu pai lhe deu, aquela terra passa por uma grande fome. Aqui no versículo 14 diz: depois de ter consumido tudo, absolutamente tudo que ele havia recebido, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Porque é assim que a gente passa, né? A gente vive. Se a gente não está vivendo próximo ao Pai, a gente passa por necessidade. Não que quando você esteja na presença do Pai, você não venha passar nenhum tipo de necessidade. A Bíblia nos garante que se você estiver na presença do Senhor, você não vai perecer. Mas neste caso aqui, esse jovem pereceu a tal ponto que ele chega a um lugar, e a Bíblia fala no versículo 16, que ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. Ou seja, não havia nenhum tipo de alimento para ele, e por causa das suas vontades e paixões, ele precisava comer algo e ele desejou comer a comida dos porcos. Talvez hoje você esteja passando algum tipo de necessidade porque você resolveu desobedecer o Senhor, porque você se afastou dos caminhos do Senhor, porque você resolveu viver conforme as suas vontades, as suas paixões, e hoje você está desejando coisas que você não deveria desejar, porque você tem um Pai. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te entregou coisas, mas você decidiu se afastar dele para viver os seus desejos e não a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala no versículo 17 que quando ele percebe, ele cai em si. E talvez hoje nessa mensagem você precise cair em si. Cair em si que não existe uma vida longe do Pai. Cair em si que você tem um Pai que te ama e que deseja que você esteja perto dele. E que deseja te dar mais. Mas às vezes você está tão envergonhado por causa das suas decisões, por causa das suas escolhas, porque você escolheu viver as suas paixões, que você tem vergonha de voltar para o Pai. Você tem vergonha de querer estar novamente na presença do Pai. Porque você acha que o Pai, de repente, vai te ignorar. Talvez você esteja querendo fazer orações e nem orações você consiga fazer. Porque você se sente indigno de falar com o seu Pai. Eu quero te lembrar que você tem um Pai e Ele é o seu Pai e Ele te ama. E Ele espera que você volte. Ele espera que você deseje estar novamente na presença dEle. Porque Ele fala, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Ele lembra que o Pai trata melhor até aqueles que trabalham para Ele. E Ele fala, eu estou aqui morrendo de fome. E os trabalhadores do meu Pai têm alimento. Eles não são nem filhos, mas eles têm alimento. E no versículo 18 ele cai em si e ele levanta. E a Bíblia diz que ele vou ter com o meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha que lindo. Ele resolve voltar para o Pai e reconhecer que pecou contra Deus, contra o céu e contra o próprio Pai. E aí ele fala, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha isso, ele se sente tão humilhado que ele acha que ele não é digno de ser chamado de filho e ele só pede para ser tratado como um trabalhador. Olha o que o inimigo faz quando a gente resolve viver as nossas paixões. Ele faz com que a gente se sinta inapto a estar numa posição que foi Deus que nos deu. Porque a posição de filho foi Deus que nos colocou. E aí quando ele resolve levantar no versículo 20 e ele vai para o seu pai.
E aí, quando a Bíblia diz, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Como Deus, ele é misericordioso. Como ele consegue nos amar, mesmo quando a gente vira as costas para ele. Como ele consegue ouvir filhos que resolveram ignorar a sua voz. Aqui nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é um Deus de amor, o quanto Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Porque, de fato, aos olhos naturais, você olha e fala, não merece mesmo. Você não ouviu, você não deu voz ao seu pai, você foi lá, torrou tudo que você queria, gastou e viveu a sua vida da sua vontade, e agora você volta e quer ter um lugar de filho? Qualquer ser humano talvez pensaria assim, mas Deus não. Deus está dizendo que esse pai, compadecido de seu filho, vai na direção dele, correndo, o abraça e o beija. E aí esse filho fala para o pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas a Bíblia diz que no versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Tudo que o Senhor quer é te restituir a posição que você tinha. Tudo que o Senhor quer nesse dia, você que está aí assistindo esse vídeo, é que você retorne para a posição que Deus deu para você. Eu não sei qual foi a sua posição, ministerialmente falando, ou profissionalmente falando, ou no coração de Deus, eu não sei, mas o que o Senhor está dizendo para você hoje é, Ele tem um anel, Ele tem uma nova roupa, Ele tem uma sandália nos seus pés, para te dar, para te entregar. E aí a Bíblia fala que Ele faz uma festa para esse filho. A primeira coisa que eu quero te lembrar depois dessa palavra é para te dizer que Deus tem uma festa para celebrar a tua vitória, a restituição da tua posição. O que o inimigo sopra no teu ouvido é que você não é digno, é que você não pode mais ser chamado de filho, é que você está envergonhado, é que todo mundo vai te julgar e que não vale a pena voltar, é melhor você ficar na sua, mas o Senhor está dizendo para você, volta que eu tenho grandes coisas para você. Não se importe com o que os outros pensam, ou falam, ou vão dizer. Se importe de fato é com o que o Senhor pensa de você. E se você teve uma vida de promiscuidade, de pecado, isso é passado, vai ficar no passado. Mas o que Deus tem para você, novamente, é uma posição de filho. Como a gente é ingrato com o Senhor, e mesmo assim Ele nos ama, Ele nos restitui, Ele nos quer de volta na nossa posição, na posição que Ele nos chamou. Eu fico emocionada quando eu leio esse texto, porque o Pai, Ele tem bênçãos sem limite. Quando a gente quer só a nossa parte, Ele nos entrega só a nossa parte. Mas quando a gente está com Ele, as bênçãos são sem limite, porque esse pai, quando o filho pediu a parte dele, entregou a parte dele. Só que o filho esquece que o pai tem experiência, o pai sabe administrar, o pai sabe multiplicar o que ele recebe. Então, quando ele sai da presença, ele entrega só aquela parte. Mas quando nós ficamos na presença do pai, nós recebemos bênçãos sem limite, porque o pai, o meu pai, o seu pai, ele é dono do ouro e da prata. As coisas do pai não acabam.
Então, o que eu quero trazer para você nesse dia é que você reflita sobre como você tem levado a sua vida, sobre as grandes coisas que o Senhor te entregou, sobre tudo que Deus fez por você. Vale a pena voltar. Vale a pena ter novamente a posição que Deus nos entregou. Eu quero orar pela tua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quantas são as vidas, Senhor, que vivem conforme esse filho pródigo? Recebem parte do que o Senhor tem para dar e vão embora, e se perdem, e abandonam os teus caminhos. Mas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha nos receber de volta, Senhor, todas as vezes que viermos a pecar, que o Senhor venha nos amar, que venhamos a reconhecer nossos erros, nos arrepender e prosseguir dia após dia na Tua presença. Pai, na autoridade do nome de Jesus, toma cada um que está assistindo esse vídeo, fala com eles, Pai, de maneira poderosa e sobrenatural, alcança a vida dos Teus filhos, Pai. É o que eu oro a Ti neste dia e já te agradeço, porque sei que vidas retornarão para a posição que o Senhor tem para eles. Pai, muito obrigada por essa palavra, obrigada pelo seu cuidado, obrigada, Senhor, pela tua vontade que é boa, perfeita e agradável. É o que eu oro a Ti nesta manhã e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui no próximo vídeo.